Fala galera, tudo bem? Alan Neto, Master Black Belt, professor de Lean Six Sigma e formação de belts. Estou aqui de novo para a gente continuar o nosso processo, né, de dicas na utilização das ferramentas dentro do framework DMAIC. Só lembrando, né, o DMAIC ele é um framework utilizado no Lean Six Sigma como principal método para resolver problemas em processos, tá? O DMAIC ele é dividido em 5 fases: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. E a dica de hoje ela vai estar relacionada à fase medir. Nós vamos falar sobre o indicador de CP e CPK, o indicador de capacidade do processo, né? Um indicador bastante utilizado dentro da indústria e que vem migrando para todas as outras áreas com uma propriedade muito forte, porque justamente mede a relação entre processo e especificação, a relação entre processo e característica técnica a partir das informações dadas pelos nossos clientes, tá bom? Então vem comigo que a gente vai falar um pouco sobre esse indicador, tá? Como efeito, né, de indicação aqui do nosso processo, tá? A gente vai utilizar a mesma analogia que nós estávamos fazendo na nossa fase definir, né, no exemplo que nós demos. Então, para falar um pouco sobre esse indicador, na nossa dica 2, que é o indicador de capacidade do processo, CP e CPK, nós vamos falar um pouco sobre e revisitar o que nós vimos ontem, né, que é a voz do cliente transformada em declaração do problema. Para vocês lembrarem, nós começamos com a definição inicial do problema, ainda de certa forma pobre, né, que é aquela forma como o cliente verbaliza o seu desejo ou a sua insatisfação. No nosso exemplo, ele colocava a seguinte situação: olha, demora na entrega do meu produto. Ele comprava um determinado produto e ia lá e falava: olha, está tendo demora na entrega do meu produto. E aí, o que é que a gente fez para refinar essa declaração do problema, né? Vocês estão lembrados? Quem ainda não teve a oportunidade, volta na nossa dica 1, lá da fase definir, onde nós utilizamos a técnica do 5W2H para fazer a redefinição da declaração do problema de forma mais refinada, de forma mais robusta, que traga para a gente maiores informações. Então, quando o cliente diz que existe demora na entrega do produto, o que a gente precisa ter de informação, ou o que a gente pode capturar de informação nos últimos 6 meses, existe uma demora nas entregas via SEDEX em torno de 30%, acima de 15 dias, dos pedidos realizados pelo departamento infantil da loja 1 de uma determinada empresa, né, especificamente na seção de brinquedos de 3 a 5 anos para a região sul do país. Ou seja, a gente tem um processo de definição do escopo do nosso processo ou do nosso projeto muito melhor do que simplesmente colocar demora na entrega do meu produto. Então, o que é que a gente pode trazer aqui e levar para a nossa fase medir? Nós temos uma informação muito interessante. O cliente, ele verbaliza, né, a partir dessas análises que a gente faz, que para ele a insatisfação é acima de 15 dias. Né? E o que é que a gente viu enquanto processo? Que 30% desses clientes, ou 30% das reclamações, era em função de não atendimento dos 15 dias entre o pedido de compra e a entrega do produto. Ou seja, nós temos um prazo de entrega de 0 a 15 dias. Trazendo isso para o Minitab, e hoje nós vamos usar já o Minitab, o que é que a gente tem? Tá? Vou trazer aqui o Minitab para a gente ver, né, o que é que a gente pode aqui trabalhar. Então, trazendo o Minitab, levando em consideração, por exemplo, o tempo de atendimento do nosso cliente, nós temos o seguinte: o tempo em dias na entrega, né? Ou seja, nós fomos lá nos dados dos nossos clientes, levantamos 15 informações e verificamos qual era o tempo que esses clientes tinham entre o pedido de compras e o recebimento do produto nas suas casas. Então, nós temos a seguinte informação: olha, o tempo em dias na entrega, no primeiro cliente que foi consultado, ou na primeira informação que foi consultado, foi de 15 dias. No segundo, de 16 dias. O terceiro, de 14 dias. E aí, consecutivamente, nós analisamos 15 dados. Então, Alan,
Com base nessa amostra, como é que a gente calcula o CP e o CPK aqui no Minitab, né? E depois eu vou falar um pouco, explicar o que é o CP e o que é o CPK. Então, no Minitab, nós vamos fazer a seguinte estratificação. Vamos lá. Estatística, ferramentas da qualidade, análise de capacidade. Opa, Alan, nós se deparamos aqui com a informação normal, entre, dentro, não normal. Os processos, de uma forma geral, né, se a gente considerar um teorema muito conhecido dentro da estatística, chamado de teorema do limite central, de forma geral, se os processos são naturais, não significa dizer que eles são processos da natureza, mas que eles sejam processos naturais, eles tendem ao limite central, ou seja, eles tendem para suas médias. Dessa forma, nós temos que boa parte dos processos naturais tendem para a normalidade. Só que eu não posso simplesmente afirmar que o meu processo é normal por conta do teorema do limite central. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a normalidade antes de fazer o teste de capacidade do meu processo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, seu Alan, no Minitab? Estatística básica, sumário gráfico. Então, vamos de novo. Estatística básica, sumário gráfico. E aqui eu vou jogar para dentro dessa minha caixinha o dado de tempo em dias na entrega. Vou colocar para dentro e vou dar OK. E aí nós temos a seguinte informação. Um relatório, resumo do tempo em dias na entrega, aonde nós constamos um histograma e uma série de informações. Alan, no Minitab, considerando o teste de normalidade feito a partir da análise de Anderson Darling, que é o estudioso que deu nome a esse tipo de teste, qual é o indicador estatístico que mostra para a gente que esse dado é normal? Nós vamos olhar para o valor de P. O valor de P, no nosso caso, deu 0,189. Então, eu posso afirmar que esses dados são normais. E por que disso, Alan? Porque esse indicador utiliza um nível de significância de 0,05. Significa dizer que se o meu p-value for igual ou maior do que 0,05, os meus dados são normais. Então, levando em consideração que o nosso p-value deu 0,189, nós estamos falando de dados normais. Logo, nós podemos de capacidade do processo, tá certo? Então, os dados são normais e significa dizer que eles têm previsibilidade, né? Ou seja, as próximas amostras de limite central, as próximas amostras que a gente tirar nesse processo, se ele não for alterado, se ele seguir os mesmos padrões que seguiram essas amostras, nós vamos ter uma indicação dentro de um intervalo de 95% de confiança que a média dos próximos dados vão cair entre 15,55 dias e 17,37 dias. E isso que é o legal, né, do teorema central, porque a gente consegue ter previsibilidade se os dados forem normais, tá certo? Então vamos lá agora calcular o nosso CPK, uma vez que a gente já sabe que os dados são normais. Então, qual é o caminho, Alan? Estatística, ferramentas da qualidade, análise de capacidade, de novo, estatística, ferramentas da qualidade, análise de capacidade normal. Então, cheguei na análise de capacidade a partir de uma distribuição normal. O que é que eu faço? Eu vou marcar aqui subgrupos através de linhas e vou aqui para a minha coluna C1. Alan, onde é que está essa coluna C1? Né? Vamos aqui. Aqui é a seção do Minitab que mostra os gráficos. Nós vamos vir aqui para a seção do Minitab que mostra a tabela de informações que nós temos. Então, eu vou vir, mais uma vez, estatística, ferramentas da qualidade, análise de capacidade, normal. Então, vou marcar aqui subgrupos através de uma mesma linha. Vou colocar para dentro o tempo em dias na entrega.
A minha especificação inferior é o desejo do cliente é receber o produto com base no dia do pedido, no mesmo dia ou no máximo em 15 dias. Então, meu limite inferior é 0 e o meu limite superior, nesse nosso exemplo, é 15. E aí, vou dar OK. A mágica acontece. Alan, o que é que essas informações trazem para a gente, além de a gente perceber visualmente que a nossa curva normal, levando em consideração as especificações do cliente, limite inferior igual a 0, limite superior igual a 15, nós percebemos que a nossa curva normal ela está deslocada em relação à média ou à centralização do nosso alvo. Tá? Então, esse dado ele é muito importante para a gente fazer análise de CP e CPK. Uma outra informação é que nós temos relativamente baixa dispersão dos dados em torno de sua média. Então, nós temos baixa dispersão dos dados em torno de sua média. E quais informações vão dar como resultado a partir dessas duas, Alan, que você falou, que eu tenho baixa dispersão, ou seja, eu tenho um baixo desvio padrão e um alto deslocamento da minha média em relação ao alvo desejado, a minha média dos dados em relação ao alvo desejado. Por um lado, eu tenho, com essa analogia, as informações relativas à capacidade potencial do meu processo e, do outro lado, eu tenho os dados relacionados à capacidade real do meu processo. Logo, a capacidade potencial do meu processo me dá um CP igual a 1,27 e a capacidade real do meu processo me dá um CPK igual a menos 0,25. E o que é que isso traz para a gente, Alan? Simples. O indicador de CP e de CPK de referência de classe mundial é igual a 1,33. Algumas já vêm utilizando esse valor de referência como 1,67. No nosso caso, a nossa capacidade potencial de entregar produtos ou de atender o cliente dentro do tempo especificado, dentro do tempo desejado, é menor do que 1,27. Logo, nós não temos capacidade potencial de entregar os produtos dentro do prazo estabelecido. Por outro lado, a minha capacidade real, que é onde está realmente o meu processo em relação à minha média e o meu alvo do processo, é de menos 0,25. Ou seja, eu estou produzindo muito fora do especificado. Né? Em outras palavras, eu estou produzindo a partir desse desvio padrão do processo, eu estou produzindo algo em torno de 81 mil peças, ou melhor, 814 mil atendimentos em 1 milhão de atendimentos, se eu puder assim projetar para dados de longo prazo. Tá certo? Meus amigos, essa é a nossa dica do CP e do CPK aqui para a fase medir. Né? É um indicador bastante utilizado dentro das indústrias e que dá para a gente uma noção de capacidade, ou seja, uma noção de atendimento do processo às expectativas do meu cliente, atendimento do meu desvio padrão do meu processo em relação às especificações de engenharia, tá bom? Fica aí essa dica. Amanhã a gente vai estar trazendo teste de hipótese para a fase analisar. Acompanhe a gente aí no nosso canal do YouTube, no nosso LinkedIn. E se você quiser deixar o seu comentário, né, para a gente discutir novos temas, fique à vontade. Será um prazer conversar com vocês sobre DMAIC, sobre Seis Sigma, sobre a fase definir, medir, analisar e melhorar. E se você quiser se tornar um especialista em Lean Six Sigma, utilizando a estatística para resolver problemas dentro do teu processo, dentro das atividades que você desempenha no teu ambiente de trabalho, fica mais uma dica. Dia 7 de julho está programada a nossa nova turma de Lean Six Sigma Green Belt pelo grupo IREP. Vem com a gente, um forte abraço e até mais.